aqui com vocês aí nessa tarde, né? Horinha do almoço, mas vamos lá, que o assunto é super importante, o uso das telas. Bom, a gente está vivendo em novos tempos, né? Tempos onde o uso das telas com as crianças em especial está ficando cada vez mais aí próximo e muito mais fácil o uso com as crianças. E aí acontece que tem o grande X da questão, que agora o uso das telas está sendo solicitado para os estudos, através da escola e das aulas online que tem acontecido. Mas aí a gente entra numa questão de até onde realmente a criança deve fazer o uso desses recursos visuais ou não. Então eu vou começar falando sobre alguns dados estatísticos que são bastante importantes e que vão fazer total diferença no desenvolvimento do seu pequeno. E tudo eu vou falar baseado em pesquisas que estão sendo realizadas e naquilo que tem realmente embasamento para vocês, ok? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças menores de 2 anos de idade, elas não devem fazer uso de eletrônicos. Isso é importantíssimo. Crianças com até 2 anos de idade não devem fazer uso de eletrônicos. Crianças bebezinhas, crianças de 1 aninho, ai que bonitinho, tá vendo desenho? Não é para deixar a criança exposta a esse tipo de eletrônico, em especial o celular. Vou explicar mais para frente por quê. E as crianças dos 2 a 5 anos de idade, a gente deve limitar o uso em até 1 hora por dia, 1 hora diária. Então você conta aí, se a criança assistiu o desenho uma meia hora antes do almoço, ela só vai ter mais meia hora ao longo do dia todo, porque essa idade é para a criança brincar, não é para a criança ficar parada em frente a um eletrônico. E entre os 6 a 10 anos de idade é até 2 horas por dia. Então grava aí, de 6 a 10 anos de idade é só até 2 horas por dia, mas que isso não é recomendado de forma alguma. Existem músculos, existe a córnea, o olho, tá tudo sendo formado ainda, isso não acabou a formação. Mais pra frente eu vou falar sobre isso também. E as crianças entre 11 a 18 anos de idade são até 3 horas por dia. Isso inclui telas, videogame e tudo que vai envolver ali a telinha. Não mais que isso, não é recomendável, não é saudável e sim traz prejuízos. Há pesquisas que dizem que não, o uso do eletrônico não vai causar prejuízo nenhum, nem tanto assim, tanto faz. Só que estudos têm mostrado que o excesso do uso das telas tem causado, sim, transtornos de saúde mental e problemas comportamentais. Tanto é que é possível identificar crianças que já estão aí há muito tempo utilizando os eletrônicos e de repente são obrigadas a ficar sem eles, ou então não conseguem parar sem o uso de um celular ali na mão ou de um tablet, elas ficam extremamente agitadas, irritadas, podem se tornar agressivas simplesmente porque já estão viciadas naquele produto, né? E aí, eu vou apresentar para vocês também alguns dados que são importantes em relação a pesquisas que estão fazendo aí. Essa pesquisa foi feita no ano de 2018 pelo Tic Kids Online. E aí ela apresentou que 86% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão conectados nas telinhas, nas redes sociais. Isso corresponde ao quê? 24,3 milhões de usuários na internet. Só na idade entre 9 e 17. Isso não estou falando das outras faixas etárias. E entre 15 e 17 utiliza 81%. E aí a gente vai variando, vai verificar isso, que isso equivale a aproximadamente 22 milhões dessas pessoas têm perfil em rede social. Só que aí dessas pessoas que estão incluídas, que tipo de conteúdo que elas podem ter acesso ou que elas fazem uso quando elas estão na internet? Isso nessa idade, entre 9 e 17 anos. 20% dos participantes
relataram que tem contato com conteúdos sensíveis sobre alimentação ou sono. Ou seja, já é algo que tem trazido um interesse aí. Por quê? Porque quando você mexe nos eletrônicos, você aciona o seu cérebro e ele entende que conforme você está utilizando essa telinha, essa luz azul, ele entende que é dia. Então, se você utilizar desses eletrônicos antes de dormir, o seu cérebro não vai entender que está na hora de dormir. Ele já foi exposto a estímulos visuais, então o que ele vai fazer? Ele vai entender que é dia e que não está na hora do sono. E 16% dessas pessoas, elas procuram conteúdos com assuntos a respeito de formas de machucar a si mesmo. 14% com fontes que informam sobre os modos de cometer suicídio. 11% relatam buscar conhecimento e experiências com o uso de drogas. E 26% foram tratados de forma ofensiva na internet, sofrendo aí discriminação ou cyberbullying, né? Que é o bullying através da internet. 16% relataram que têm acesso, sim, a imagens ou vídeos de conteúdo sexual e 25% assumiram não conseguir controlar o tempo de uso, mesmo tentando passar menos tempo na internet. Ou seja, as pessoas nessa idade, elas não têm o controle necessário, nem aos adultos, que dirá os mais jovens. Não dá. E a hora que essa é uma das porcentagens mais altas. As porcentagens mais altas foram em relação a conteúdos ofensivos e a não conseguir controlar o tempo. Agora, desses riscos que envolvem o uso da telinha, a gente vai entrar na questão realmente escolar de como que a gente vai conseguir lidar com esse acesso a conteúdo e também com relação ao tempo de uso realmente. Então, primeira coisinha que eu acho que pode ser tentar começar a fazer em casa é a questão da boa conversa, a conscientização do que é visto, compartilhar conteúdos. Hoje existem muitos meios para os pais terem acesso a tudo que as crianças acessam no computador, no celular, onde você pode acessar a sua conta com a conta que o seu filho entra ou com o computador que ele entra e rastrear todos os sites dos quais eles têm acesso e realmente fazer bloqueios no computador, porque infelizmente cada vez mais está sendo assim mais fácil o acesso a conteúdos inapropriados para crianças. Então, a melhor forma de prevenir é a conscientização e fazer esse compartilhamento de dados com as pessoas da família. Deixar ter senha. Criança não é para ter senha de segredo. Não é para ter senha de segredo. Criança não deve fazer as coisas sozinho no computador, nem pensar. A criança não sabe e de repente ela descobre e vai ficar curiosa. Então não adianta você falar que não. Ela vai, de repente, tentar de outras formas, porque aquilo vai ficar gravado na mente dela. Nós absorvemos muita coisa através do nosso visual, então isso é importante. Agora, 2 orientações básicas para as pessoas em casa que fazem uso das telinhas. Tudo bem, tá fazendo uso da telinha na escola, não tem muito para onde correr. O indicado é que a cada 2 horas de uso da internet, você descanse pelo menos 15 minutos. Vai para fora, olha a janela, olha no longe. Mas não fica com a cara mais que 2 horas enfiada na tela de computador, ou de celular, ou de tablet. Lembrando que se a criança for fazer aula online, é importante que ela faça aula online no computador e não no celular e nem no tablet, porque o campo visual vai ser muito mais amplo, vai ser mais aberto e a gente vai evitar a possibilidade do olho sempre fazer esse movimento de convergência. Esse movimento de convergência, o que acontece? A criança entre 0 a 7 anos, ela não está com o globo ocular totalmente formado. E aí, quanto mais perto a criança ela vai chegar de uma tela, mais o nosso olho vai convergir para enxergar as coisas de perto. Ou seja, maior probabilidade da criança desenvolver a miopia.
Por isso que é importante que a criança assista aquilo que ela precisa assistir, de repente, que eu tô falando que precisa é de aula mesmo, não tô falando de desenho, não. Aquilo que ela tá assistindo, ela vai assistir na televisão e sentada num sofá que esteja à distância. Porque quando nós estamos sentados no computador, é importante que qualquer pessoa esteja a uma distância de 50 a 60 centímetros da tela da qual ela está visualizando o conteúdo. Fora, menos que isso já está fora da norma, já está fora do que se diz termos saudáveis. Então, é importante que quando for assistir conteúdos, tenha essa precaução na hora de realmente deixar esse acesso. E outra orientação super importante é não relacionar o celular, o tablet e a televisão com a alimentação e com o sono. Aí você vai dizer, mas meu filho só come se ele tiver com o celular na mão. Ok, essa é uma situação atual e essa é uma situação que você pode reverter sim. É bom que o seu filho coma? É bom que o seu filho coma assistindo alguma coisa? Não, não é bom. Não é bom porque a criança ela vai relacionar o alimento a uma coisa externa, a algo que é fora, a alguma coisa que não é realidade. Então, a partir do momento que a criança relaciona o comer a alguma coisa externa, como o celular, ela nunca vai ter aquela sensação de saciedade e nunca vai ter a satisfação do prazer que o alimento traz para o corpo, que é algo intrínseco ao ser humano, ou seja, é algo que já nasce de dentro. Então, quanto mais a criança fica exposta às telas nesses momentos de sono ou de alimentação, ela vai trazer desregulações para o dia todinho dela, tanto para a noite como para o dia. E aí, o risco que se corre ao assistir alguma coisa na hora da alimentação é o engasgo. A criança em especial, porque a criança não tem controle completo ainda da deglutição, ou seja, do engolir o alimento, o quanto que ela está mastigando, quando que ela vai engolir. O que acontece? A atenção dela está focada para aquilo que ela está visualizando frente a ela e não para o alimento que ela está colocando dentro da boquinha dela. Então é muito importante fazer isso. Se você tem interesse em saber mais sobre este assunto e como fazer a retirada do celular, eu posso falar falando em uma outra live ou em outro vídeo. É só você deixar o comentário aqui embaixo, tá bom? Eu não vou falar sobre esse assunto hoje. Mas aí, essa questão do celular e da televisão, elas são extremamente importantes, porque quando a gente fala sobre o celular, a primeiro momento a gente nunca pensa o celular, ou pensava, né? Não sei vocês atualmente, como algo para se dar para criança. Lembra que eu falei lá no início, crianças de 0 a 2 anos, nada de celular. Eu sou muito enfática nisso, é muito sério esse assunto e traz problemas sim para o desenvolvimento da criança. De 0 a 2 anos, não fazer uso do celular. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia, mais que isso nem pensar. Então, assim, é legal a criança ficar com o celular? Não, não é legal, porque a criança precisa brincar. A forma com que a criança consegue lidar com problemas, resolver problemas, conhecer a si mesma, brincar com outros amigos, ter imaginação, ser criativa é através do brincar, não é assistindo desenho. Assistir desenho, a criança se emburrece. Eu não estou aqui para ofender ninguém, mas de verdade, quanto mais a criança ela fica num eletrônico, num celular, ela não gera pensamentos a respeito de si mesma e do mundo. A única coisa que o foco dela está ali é no que está trazendo de conteúdo. Ela só recebe, ela não processa, ela só recebe. E o nosso cérebro é feito para processar a informação. E aí, como eu falei para vocês, o estímulo das luzes emitidas pelos eletrônicos, eles tornam as crianças mais agitadas e irritadas do que o normal. Então, antes do sono, você vai dormir 9 horas da noite, a criança vai dormir 9 horas da noite, 7 horas, tudo desligado. 2 horas antes de dormir, acabou o eletrônico, não mais eletrônico. Por quê? Porque a criança... Não, porque a criança precisa dar o calm down no cérebro. Ela precisa aquietar primeiro e depois ela ir para a cama e ter realmente uma qualidade aí de sono. Agora, se você está disposto a realmente trazer uma readaptação na sua rotina quanto ao tempo de tela,
Eu acho isso super legal e eu te incentivo muito a fazer isso. Agora, como fazer isso? Porque você já tem o seu filho assistindo aula online e ele quer assistir o desenho na televisão. Aí nós temos alguns desafios, né? Mas se, por exemplo, você tá vendo que o seu filho já tá demais no eletrônico, já tá com aquela agitação, já tá irritado, ou não precisa chegar a esse ponto também, você já viu que tá demais, o importante é que você, se você quer diminuir essa carga, diminua pelo menos 30 minutos a cada semana. E faz o combinado com ele, fala assim, ó filho, a gente vai mudar algumas coisas aqui em casa, e a partir dessa semana a gente vai começar a brincar mais. Fala, dá os pontos positivos, não fala logo que você vai tirar o eletrônico, não. Dá pra ele a possibilidade do que vai acontecer de super legal pra ele ficar sem o eletrônico. Porque a criança precisa sentir prazer naquilo que ela vai fazer. Aliás, o aprendizado só acontece através do prazer. E isso é na escola. Por que a criança acha divertido pra escola? Porque ela brinca, ela pula, ela corre, ela corta, picota papel, faz bagunça. E é dessa maneira que a gente vai trazer o desenvolvimento para a criança. E da mesma forma, através aí na retirada, no desmame desse tempo longo do uso de eletrônicos. Então vai diminuindo de forma gradual e lembra do que eu falei anteriormente, de forma consciente. Tudo conversando e explicando. Não precisa explicar detalhezinhos, não. A criança não precisa disso. Você vai explicando ao longo do tempo. E aí, você vai precisar também encontrar um equilíbrio entre o seu espaço de trabalho, o seu espaço pessoal e a interação familiar. Porque agora muita gente tá home office, tá trabalhando aí de casa, tá tudo ligado, é internet, é celular, é tablet, é computador. E aí precisa dar esse equilíbrio entre aquilo e até onde que vai ser indicado. E antes de eu continuar, eu queria indicar 3 materiais para vocês terem acesso a tudo isso que eu tô falando. Na verdade, são 2 materiais. Um que é um manual para saúde digital dentro de casa. Ele se chama Saúde das Crianças e Adolescentes na Era Digital. Vou falar de novo. Saúde das Crianças e Adolescentes na Era Digital. Você pode colocar esse nome mesmo lá no Google e colocar para você fazer o download, que aí você vai achar esse manual com todas as orientações pertinentes aí para sua casa. E tem o outro manual também, que ele é super acessível, ele é super, assim, intuitivo. Quando você entra, você vai tendo acesso a vários tipos de materiais realmente digitais e de pesquisas, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria que fez esse manual. Chama TIC Kids Online. TIC Kids Online. É o manual de orientação. #menos tela, #mais saúde. É esse material aí. Manual de orientação. #menos tela, #mais saúde. E aí, a gente vai para alguns pontos específicos que eu dei uma comentada aí no começo do vídeo, que são importantes a gente deixar aí de alerta para o desenvolvimento mesmo. Que relação tem o uso das telas com o desenvolvimento da criança e cada idade? Então, eu vou falar sobre os riscos à saúde da criança em relação a essa exposição das telas. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu vou repetir de novo para quem está entrando agora. Menos de 2 anos de idade, nada de telinhas, nada. De 2 a 5 anos de idade, é indicado só 1 hora de telinha por dia. De 6 a 10 anos de idade, só até 2 horas por dia. E entre 11 e 18 anos de idade, até 3 horas por dia, incluindo os videogames e joguinhos aí da vida. E aí, quando a gente fala sobre excesso de uso de telas e exposição, por quê? É como eu falei, de 0 a 7 anos de idade, o globo ocular, o nosso sistema visual ainda está em processo de formação. O nosso olho, ele é mais maleável, ele está mais molinho. Assim como o crânio também está ali em processo de formação. E quando ele se aproxima a menos de 1 metro de distância da tela, é aquele movimento que eu falei para vocês, que ele vai fazer um movimento de convergir só para um ponto e o olho vai voltar assim, ó, olhar só para dentro e aí vai proporcionar uma maior probabilidade de adquirir a miopia. Então, quando a criança fica entretida à tela, a criança pisca 40% menos do que ela deveria. Ou seja, a lágrima vai evaporar rápido
E aí, quando o clima está seco, ela não pisca, ela não lubrifica os olhos, e aí a criança vai falar assim, eu tô com dor no olho, ou o olho começa a lacrimejar, ou então a cabeça dói. Não é normal a criança com a cabeça doendo, não. E aí tá com coceira, e tá aquela toda irritação, tudo. Então, o que acontece? É importante que quando você vê a criança muito pertinho da tela, tá ali olhando, o que acontece? Alguma coisa não tá certo. Não tá certo mesmo. A criança precisa sentar no sofá para assistir a televisão. Ou ela precisa estar a uma distância de pelo menos aí, pequenininha, de 1 metro de distância do celular. Porque não dá. Esse negócio de ficar com a cabeça baixa, com o celular aqui na mão, além de problema na cervical que ela vai adquirindo problema de mão, de punho e visual. São muitas coisas que acontecem aí que são seríssimas. E aí, uma outra coisa importante é agora como que a gente vai lidar com esses limites máximos, com esse controle e pandemia, e aí todo mundo tá com acesso à internet. Bom, como eu disse para vocês, até 2 anos de idade pode afetar sim o desenvolvimento visual e cognitivo da criança. Depois disso, no máximo, mais 2 horas ou 1 hora e colocar essa distância. Dentro desse período aí, vamos dizer, seu filho tem aula online. Ele fica de 7 a meio-dia na aula, ou fica de 1 a 6. É um tempo gigantesco que a criança precisa ficar na frente das telinhas. É saudável? Não, não é saudável. A criança precisa parar? Precisa. A cada 2 horas a criança precisa parar e ter um intervalo de 15 minutos. Por quê? Ela precisa descansar os olhos dela, precisa de relaxar o corpinho dela, precisa ver também se está adequada a posição da cadeira, com a mesa, com a tela que ela está assistindo. E ela ir olhar para longe, fala para a criança levantar e ver o sol lá fora, e ver a janela, e fazer outra coisa, ver um verde. O que é ver verde? Ver verde é você tirar seus olhos da tela de eletrônico, da tela de celular. É você ir olhar lá, vai ver a chuva, vai ver o céu nublado, vai ver o sol. E aí você tira o foco desse movimento de conversão que o olho sempre faz. E aí tem os problemas também de estrabismo que podem acontecer também. E aí a gente tira esse brilho azulado que os eletrônicos trazem e que também trazem essa mensagem que eu falei pra vocês. Se isso acontece à noite, quando a criança tá assistindo algum desenho à noite, aí você, vamos dormir, a criança não dorme? Claro que ela não vai dormir. Porque como ela estava exposta à luz do eletrônico, o cérebro dela entende que ainda é dia. Por que ela vai dormir se ainda é dia? Entende? É uma questão de resposta à informação que a gente vai passando pro nosso cérebro. Agora, além da saúde ocular, que outros riscos que podem ser trazidos aí para a criança? Mas antes de eu responder isso, gente, se você tem alguma pergunta, alguma colocação, escreve aqui no comentário que o que eu puder responder para vocês eu vou tentar responder, tá bom? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria adverte que a criança pode sim ter déficits de outras habilidades, como coordenação motora, de ação e reação. Como eu disse para vocês, a criança ela aprende brincando. A forma da criança mais aprender é esse momento. Você pensa em criança, a criança brincando. Então, quando a criança não está brincando, quer dizer, quando a criança está no celular, ela não está brincando. Geralmente, né? Não está brincando. E aí, isso vai afetar a coordenação motora e a questão questão de ação e resposta. Toda a questão de planejamento, de movimento do corpo, de cabeça e de resolução de problema, isso vai ser extremamente difícil para a criança. Assim, meu filho é introspectivo, meu filho não é muito social. Mas por que ele não é muito social? Existe um motivo. E aí, se você precisa pensar que motivo que é esse, você está realmente dando um motivo para ele, ou ele realmente tem essa personalidade mais de si mesmo, se guardar, não quero falar com muita gente. Aí a gente precisa ficar de anteninha ligada para ver se precisa de ajuda e de orientação para ver o que vai ser feito. E aí a criança vai sendo restringida de um contato social, ela vai criando um vício no eletrônico, e aí quando ela não tá no eletrônico, ela fica extremamente ansiosa e a tela acaba consumindo todo o tempo que ela tem. E aí o que acontece? Quando a criança só come assistindo no celular, só come assistindo a televisão, ela não distingue o sabor de comida
e do próprio ato que ela está fazendo de comer. E aí, isso tudo pode levar à obesidade e mais uma série de problemas que acontecem. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Eu vou responder essa pergunta aqui que a Erika fez. Se alguém mais tiver alguma pergunta, por favor, escreve aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Meu filho de 3 anos gosta muito de desenho na TV. O indicado para ele também seria 1 hora por dia. Exatamente, 1 hora por dia. Se o filho gosta muito de assistir desenho, vocês podem fazer um combinado. Não sei qual que é a realidade de vocês hoje, de quanto que ele assiste de televisão, ou de celular, ou de tablet, mas de todos esses eletrônicos, o indicado é 1 hora por dia no total. Então, gosta de assistir desenho, de repente vocês podem até abrir uma exceção no final de semana. Sabe aquele negócio do final de semana festa? Tudo bem, final de semana festa, mas durante a semana tenta manter essa rotina de limitar a 1 hora por dia. E de repente fazer assim, mamãe tá terminando de preparar aqui as coisas, você tem 20 minutos para assistir o desenho agora. Mas assim, e ir regrando, porque realmente vai fazer diferença. Aí 3 anos é muito petitinho. Ele é muito pequenininho e se você tem condição de limitar esse tempo e de repente diminuir esse tempo aí conforme você for achando mais adequado, de repente fazer esse desmame aí de 30 minutos por semana até chegar no 1 hora por dia, seria muito interessante e você vai notar a diferença nisso. De repente, os pais vão ter que se desdobrar mais na questão de colocar mais, de fazer mais atividades, de repente de adquirir mais jogos, de inventar mais brincadeira. De repente, uma boa possibilidade aí é investir em materiais de papelaria, de cartolina, de lápis de cor, de giz de cera, de tesoura sem ponta, de canetinha, de cordão e faz pompom e faz não sei o quê, porque assim, a criança precisa de coisas pra fazer. Rasgar papel nessa idade é super importante. 1 ano de idade, 2 anos de idade, aí começa a desenhar, rabiscar, fazer círculo, fazer cabeça de gente. Então assim, é muito importante fazer isso, viu? Eu aconselho super. De 2 a 5 anos de idade, 1 hora por dia só. Depois disso, de 6 a 10, fica 2 horas. Mas aí, eu acho que aí, nesse momento que a gente tá vivendo, cabe um pouco aí de equilíbrio entre todas as coisas que estão acontecendo, né? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver mais alguma pergunta, faça aqui nos comentários, que aí logo logo eu vou encerrar essa live. Eu também falei sobre, para quem entrou depois, eu também falei sobre um pouquinho sobre a criança que assiste desenho, comendo e tudo mais. Eu disse que eu não ia entrar nesses detalhes desse assunto, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma live só a respeito disso, a respeito deste assunto do comer e assistir alguma coisa. É isso mesmo. Que bom que eu respondi, Érica. Obrigada, Val, Keila, Mames, Jana, a Jan, a Carol, a Marcela, a Sarita, a Anne Karine, Marcelo, o Flávio, a Ludmilla. Gente, Juliana, é muito prazer estar com vocês todos aqui hoje, viu? Muito obrigada aí pela participação de cada um, muito importante. O Abner também entrou. Gente, Ivana, muito obrigada. Priscila, Paps, Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito desse assunto, por favor, não deixe de perguntar, tá? E vou gravar sim essa live, vai ficar gravada, eu vou postar lá no YouTube também, no meu canal, tá? Não deixa de curtir esse vídeo e enviar aí pros seus amigos, tá bom? Que isso é super importante e atual, tá bom? Gente, um grande beijo, fui e até mais!